Boa noite, meu nome é Bárbara. Hoje eu estou aqui representando a Zootec. Atualmente eu atuo na empresa como assessora de projetos e estamos aqui para mais uma fase, né, da Zootec Lives. E estamos apresentando nesse mês de julho, falando um pouco mais sobre a suinocultura. Para quem perdeu, não pôde acompanhar, na semana passada nós estávamos com a doutora Heloísa falando sobre nutrição de suínos. E essa semana nós estamos com a participação do doutor, professor da UVERSA, Renan Herculano, e participação especial do professor Leonardo Fonseca, da UFVJM, a de Diamantina, como nosso mediador principal. Eu espero que todos aproveitem esse momento, que consigam aprender algo, e obrigada pela presença de todos. É com você, professor. Boa noite, pessoal. Vamos continuar, então, a falar mais um pouco de suinocultura, né? Dando continuidade ao tema da última semana, onde nós falamos sobre a parte de nutrição dentro de grandes indústrias. Hoje nós falaremos um pouco sobre a qualidade da leitegada, né? Os novos conceitos que o professor da UFERSA, né? A Universidade Federal Rural do Semiárido, vai falar para a gente, que é o Renan Herculano. Então, vou passar a palavra para ele aqui, ele se apresenta melhor e vai falar um pouco para a gente hoje. Espero que todos aproveitem e já anotem aí as perguntas para o final, tá bom? Pode ir, Renan. Boa noite. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite para a gente estar falando de um assunto tão bacana, né, que é qualidade de leitegada, um tema recente, com esses conceitos novos. E eu vou compartilhar aqui, já vou colocar com tela inteira o meu PowerPoint, e aí a gente já começa a apresentação e dá sequência no conteúdo. Tá ok? Tudo bem. Vamos lá. Tranquilo? Posso continuar? Tá dando para ver, pode continuar. Então, eu tenho formação em zootecnia pela Federal do Ceará. Fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado no programa de pós-graduação em zootecnia na Universidade Federal de Lavras. E atualmente eu sou professor, né, como o professor Leonardo falou, da Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Também atuo no programa de pós-graduação em produção animal, aqui da UFERSA também, e sou coordenador, um dos coordenadores do grupo de extensão e pesquisa em aves e suínos. Certo, pessoal? Então, como sumário da apresentação de hoje, a gente vai tratar da evolução da suinocultura, as alterações anatômicas em função dessa evolução, alterações fisiológicas e os fatores que afetam a qualidade da leitegada, bem como que isso impacta no desempenho das fases seguintes. Então, basicamente, a gente vai abordar o que é que está acontecendo com a suinocultura, o que é que tem evoluído e o que é que isso repercute ou de forma positiva ou de forma negativa na suinocultura. Ok? Então, pessoal, iniciando aqui a contextualização, desde 2007 até 2008, a produção de carne suína, quilos por habitante ano, ela vem aumentando, de tal forma que houve um aumento de 22% aproximadamente de 2007 até 2018. E em relação à produção brasileira da carne, de 2006 até 2018, também houve um aumento de 35%.
Ou seja, cada vez está sendo vendido mais carne suína. E aí, pessoal, quando a gente traça um paralelo entre a produção de carne suína e o número de matrizes que são as responsáveis por fornecer os leitões para ser vendidos, a gente observa uma redução de 13,67%. E aí a gente começa a pensar, ora, está vendendo mais carne com menos matrizes. O que é que aconteceu? Aí, nesse ponto, a gente chega no que a gente chama de evolução genética, com matrizes altamente produtivas, tanto no número de leitões nascidos totais, quanto no número de nascidos vivos. Então, a gente pode observar cada vez mais nascendo leitões no mesmo parto, tá? Então, pessoal, aqui é um dado recente, bem interessante da gente estar avaliando, que são os dados de 2020, que mostra desde 2008 até 2019 a quantidade de desmamado fêmea por parto, que está aqui em azul, certo? Nascidos vivos, representado aqui em verde, e nascidos totais, em vermelho. Então, a gente aqui tem de 2008 até 2019 o número de desmamados por fêmea por parto, nascidos vivos e nascidos totais. Então, houve um aumento nesse período de 16,77 para nascidos totais, 15,38 de nascidos vivos e 15,18 em desmamado fêmea por parto. Então, a gente observa aqui de 2008 até 2019, 11 anos, houve um aumento em média, de 15,5 nesses parâmetros, tá ok? Em função disso, a gente tem alguns casos recentes para exemplificar. Como, por exemplo, aqui em 2016, lá no Mato Grosso, teve uma granja que, no único parto, a porca pariu 36 leitões. Imaginem só. Bem como também esses dados, eles vêm acontecendo com mais frequências, inclusive agora em 2020, também já teve uma outra porca que pariu 36 leitões. E hoje, eu soube agora à tarde, inclusive, que já teve uma outra porca que pariu 34 leitões no único parto. Então, vejam, a evolução genética ela é constante. A cada parto, as fêmeas são mais produtivas do ponto de vista de número de leitões nascidos, tá? E aqui a gente tem outro paralelo, que é justamente a lacuna onde a gente pode melhorar. O que é que esses dados trazem? Que de 2008 até 2019, a média de desmamado fêmea por ano das fêmeas, número de leitões desmamados por fêmea por ano, estava aqui em torno de 24, e ela vai crescendo até 28, certo? Mesmo assim, pessoal, tinha granja que conseguia desmamar bem mais leitões. Mesmo em 2008, como vocês podem ver, a média era 24. Mas teve uma granja que estava desmamando 31 leitões, quase 32 leitões. Mesmo em 2008, ela já estava acima da média que a gente tem aqui em 2019. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui o movimento do mouse. Mas mesmo assim, aqui em 2019, já teve uma granja que desmamou 37 leitões por fêmea por ano, certo? Então, isso tudo vai variar de acordo com cada manejo, mas tem-se uma oportunidade de melhoria. Como vocês podem ver, em azul representa a média, mas em vermelho representa a granja que mais desmamou em cada ano. Então, aqui é uma lacuna enorme. Por exemplo, de 28 para 37, são 9 leitões a mais. Isso representa quase um parto, né? Se a gente considerar um parto aí com 14 leitões, né? 15, 13. Então, tem uma oportunidade para ganhar em cada um desses anos aqui, em função dessa diferença da média de desmamados fêmea por ano com as granjas que mais produzem. E como vocês podem observar,
foi um aumento de 13,6%, de 24 leitões para 28 nesse período de 2008 até 2019. Isso, pessoal, se a gente fizer um acumulado com relação ao número de nascidos vivos e o número de desmamados fêmeas por parto, foi um acúmulo de quase 2 leitões ao longo de 2009 até 2019. Então, a gente pode dizer, a cada 10 anos, aumenta 2 leitões nascidos vivos. Então, a cada 10 anos, eu tenho esse aumento de quase 2 leitões. O que é esse quase aqui? Ó? É 1,76. Então, a evolução genética, de novo, ela é constante. Sempre está produzindo mais leitões. E aqui, pessoal, é um gráfico que exemplifica muito bem o que tem acontecido. Como é que está o perfil dessa leitegada, que eu nem entrei nessa parte do perfil de leitegada, mas aqui a gente começa a conversar sobre isso. Eu separei aqui os principais parâmetros, que são nascidos totais, em azul, em verde, desmamados fêmeas por parto, em roxo, a taxa de mortalidade e em vermelho, o peso médio da leitegada. Então, vamos observar. Em 2008, eu tinha um peso altíssimo da leitegada aqui. Ó. A média da leitegada era 1,470 kg. Ela paria 12,3 leitões nascidos totais, certo? E desmamava 10,41, com uma taxa de mortalidade de 9%. Aí, pessoal, a evolução genética, ela foi cada vez melhorando isso. Em que sentido? Nascendo mais leitões, certo? Desmamando mais leitões também, aqui em verde. Porém, veio diminuindo o peso médio da leitegada. Ao passo que as fêmeas também elas continuaram tão eficientes do ponto de vista produtivo que elas melhoraram a habilidade materna e também a taxa de mortalidade veio caindo, certo? E isso continuou. Só, pessoal, que a gente frisa esses primeiros anos aqui, de 2008 até 2013. E tem uma situação diferente de 2014 até 2019. Vejamos, aqui, bem entre 2013 e 2014, qual que era o perfil da leitegada? Uma leitegada que nascia com 1,420 kg, desmamava 11,15 leitões e tinha a menor taxa de mortalidade, 8% só. O que é que está acontecendo? À medida que aumenta o número de leitões nascidos, continua decaindo o peso médio de leitão ao nascimento. Só, pessoal, que a proporção com que aumenta o número de leitões nascidos totais não é acompanhada pelo número de leitões desmamados. Vocês observem que essas duas retas aqui, elas andam na mesma reta. Aqui, de 2014 para 2019, ela já não cresce na mesma velocidade. Ela não acompanha essa ascensão da reta de nascidos totais e vai aumentando a diferença a cada ano. E isso ainda tem um agravante, que aumentou a taxa de mortalidade. Vejam bem, eu não estou dizendo que a evolução genética ela está indo para um caminho errado. Pelo contrário, eu estou querendo mostrar os ganhos que a gente pode ter com um melhor manejo, um manejo mais eficiente, tanto do ponto de vista da ambiência, da nutrição, do manejo propriamente dito, certo? Por quê? Porque eu estou perdendo leitões justamente aqui no desmame. Então, se eu tiver as técnicas adequadas, eu posso reduzir essa diferença para se equiparar com o que vinha acontecendo de 2008 até 2013, melhorando essa mortalidade. Tá? Então, vamos lá. Se a gente trazer aqui nascidos totais e o ganho em desmamados por parto nos dois períodos, de 2009 e 2014, a gente tem a seguinte diferença.
Em 2009 até 2013, a gente teve um ganho de nascidos totais de 0,17 e desmamados 0,14. Só, pessoal, que aqui continuou o melhoramento genético. Então, no período de 2014 até 2019, pulou de 0,17 para 0,21. O que é que se esperava? Que as fêmeas também desmamassem mais. Aqui, pessoal, não foi o que aconteceu. Manteve-se a mesma diferença, de 0,14 para 0,14, mesmo aumentando o número de nascidos totais. Então, a gente tem uma oportunidade de ganho em função dessas técnicas de manejo, de ambiência, de nutrição, de instalação, né? Antigamente, a gente tinha as mesmas baias que cabiam 12 leitões, hoje tem porca que está amamentando 14, 16 na lactação. Então, só o espaço, né, diferente da uma baia de maternidade, por exemplo, ela já pode afetar essa mortalidade, porque isso aqui nada mais é do que a taxa de mortalidade na lactação, onde aqui nasceu mais, mas desmamou o mesmo número, porque morreu os leitões durante a lactação. Então, houve uma redução aqui, ó, de 17,6%. E se aumentasse para 0,21, era para manter a mesma proporção. E, na verdade, a proporção foi diferente. Quase que dobrou, né? 33,3%. E a gente pegando aqui, num outro ponto de vista, o ganho em nascidos totais, né? 0,17 saltou para 0,21 e de 2014 para 2019, o ganho em desmamados foi o mesmo, certo? Então, aqui houve um aumento de quase 23,5%, enquanto para desmamados não houve um aumento, 0%. Tá? Pessoal, por que morre tanto leitão? Por que está aumentando tanto essa taxa de mortalidade dos leitões? Esse trabalho aqui de 2016, os autores avaliaram o peso que o leitão nasce e relacionaram com a taxa de mortalidade deles durante a lactação. Então, como vocês podem observar, leitões aqui, ó, que nascem com meio quilo, eles têm 100% de chance de estar morrendo. Enquanto leitões que nascem com 2 quilos ou mais, é menos aqui de 5% a chance desse leitão morrer. Então, à medida que foi nascendo muito leitão, o peso médio da leitegada diminuiu. Já que o peso médio da leitegada diminuiu, significa dizer o quê? Eu tenho mais leitões com peso mais leve. E quanto mais leve, maior a taxa de mortalidade deles durante a lactação. Ok? Nesse outro trabalho, exemplifica justamente o que eu acabei de dizer. Ó, em triângulo, são leitegadas que nasceram com mais de 16 leitões, 16 ou mais leitões. No círculo, 14 e 15 leitões. No losango, 12 e 13 leitões. E no quadrado, 11 ou menos leitões nascidos. Então, observe aqui a quantidade, a média de leitões. Leitegadas mais numerosas, com 16 ou mais. Se a gente traçar uma perpendicular, nesse trabalho de 2002, estava informando aqui uma média de 1,2, 1,3 de nascidos. Agora, se eu pegar uma leitegada que nasceu pouco, menos leitões, 11 ou menos leitões, a média aqui já salta para 1,5 kg, 1,6 kg. Esse gráfico, além disso, ele ilustra justamente aqui, pessoal, a probabilidade de terem leitões refugos nessas leitegadas. Então, o que é leitão refúgio? São aqueles leitões de baixa viabilidade. Nesse trabalho, ele colocou leitões refugos como abaixo de 1 quilo. Então, pessoal, se a gente pegar aqui a curva de leitegadas que nasceram com mais de 16 leitões e trazer aqui, ó, eu tenho uma faixa maior que vai ter da probabilidade de nascer leitão com menos de 1 quilo. Essa área toda aqui, ó. Agora, se eu pego a curva de leitegadas que nasceram com menos de 11 leitões, eu tenho apenas essa área aqui, ó.
Então, é uma área bem menor, com leitões com menos de 1 quilo. E o que é que isso significa? Se eu tenho menos leitões de 1 quilo, eu tenho mais chance de sobrevivência. E se eu tenho leitegadas muito numerosas com essa área maior aqui, eu tenho maior taxa de mortalidade, porque ela tem maior probabilidade de nascer leitões com menos de 1 quilo. Tá? Por que que isso acontece? Justamente, pessoal, devido à eficiência placentária. A eficiência placentária, ela é importante no seguinte sentido, que é o quê? Fazer a nutrição fetal. Pessoal, imaginem, uma leitegada que nasce com 20 leitões dentro do útero, vai faltar espaço para esses leitões se desenvolverem. Vai chegar nutrientes de forma desproporcional entre os fetos. Tá? Além disso, esses leitões nascidos de leitegadas maiores, eles têm maior chance de morrer durante o parto, né? Devido a um maior tempo de parto, isso diminui as contrações, então isso pode ocorrer a maior taxa de nascidos ao morrer, ou então propriamente os natimortos asfixiados, certo? E esse trabalho aqui desses dois autores, Pere e Etienne, mostra justamente isso. Ele comparou o quê, pessoal? Leitegadas pequenas. O que ele chamou de leitegada pequena? Com 4 a 6 leitões. Leitegadas médias, de 8 a 10. E leitegadas grandes, de 12 a 16 leitões. E estratificou em cada faixa da gestação. Dividiu em 3 terços. O que é que ele mediu? Ele mediu o fluxo de sangue em cada um desses terços da gestação e em cada tipo de leitegada. Então, seja pequena, média ou grande. E o que é que aconteceu? As leitegadas de pequena para média, principalmente no terço final, que é quando o leitão tem um maior desenvolvimento, tanto de peso, de fibras, tanto de peso, quanto da placenta, aumentou o fluxo sanguíneo. O que é que eu entendo como esse fluxo sanguíneo? Chegar mais aporte de nutriente, desenvolver bem a placenta, né, que nesse caso precisa da glutamina para desenvolver, e também aumentar o peso desse leitão. Além disso, no texto final, pessoal, lembrando que a gente tem uma demanda nutricional para a produção de colostro na última semana e para desenvolvimento da glândula mamária antes disso, com 1 mês antes do parto. Então, quando a gente aumentou o tamanho da leitegada, houve um aumento de 35% no fluxo sanguíneo no terço final, certo? Mas e quando a gente traz para a realidade de hoje, que é nascendo aqui perto de 16, será que esse fluxo ele também vai aumentar nessa mesma proporção? Então, a gente observa que não. Então, aumenta apenas 3% só desse fluxo sanguíneo, principalmente no terço final. Então, o terço final ele é essencial para o desenvolvimento do leitão, principalmente na característica peso e uniformidade leitegada. Mas vocês observem aqui, ó, teve uma redução de 35% do fluxo, quando de leitegada pequena para média, mas de média para grande só aumentou 3% o fluxo, ou seja, chegou menos nutrientes para esses leitões se desenvolverem. Então, é importantíssimo trazer uma estratégia nutricional, ambiental, de ambiência também, para melhorar esse fluxo sanguíneo, esse estresse durante a gestação para leitegadas numerosas, que é o perfil que a gente tem hoje. Então, pessoal, é importante saber dos terços de cada fase da gestação, primeiro porque até os 55 dias ocorre a formação de fibras primárias. Essas fibras primárias, fibras musculares primárias. Essas fibras, elas são determinadas geneticamente. Então, é a genética que atua nesse sentido. Porém, se a partir dos 55 dias faltar nutriente, aí eu afeto o quê? A formação de fibras musculares secundárias. Ou seja, se o leitão tem mais fibra, aliás, desculpa, se o leitão tem menos fibra, ele vai ter menos carne no final. Ele vai ter um potencial de deposição muscular
reduzido, porque ele tem menos fibras musculares, no caso, as secundárias. E aqui, já uma semana, 20 dias antes do parto, ele já está com o número total de fibras estabelecidos. E a partir disso, só acontece a hipertrofia das fibras musculares. Ou seja, se faltar nutriente, principalmente aqui do terço médio em diante, vai afetar o peso e o desenvolvimento pós-natal dos leitões durante toda a fase desses leitões até o abate. Então, qual a consequência disso? Esses leitões aqui nasceram da mesma fêmea. Olha a diferença. Um leitão aqui com quase 1 quilo, aliás, com quase 2 quilos, desculpa, e um leitão aqui que eu acho que não passa de 1 quilo. Então, esses aqui são irmãos. Só que você imagina, nasceu lá. Qual que você acha que vai ter uma melhor oportunidade de desenvolvimento durante a lactação? Lembrando, os funcionários, eles até fazem um revezamento de mamada para garantir a ingestão de colostro de forma uniforme. Só que esse leitão ele vai continuar mamando por si só, depois dos 2 dias. Quem que tem mais força para tomar o teto, para fazer a mamada? O leitão mais pesado. Então, esses são os desafios que a gente tem, tanto de nutrição de fêmea, nutrição de leitão, de ambiência, em que possamos amenizar, primeiro, o aparecimento desses leitões. Essa é o que a gente chama de programação fetal. E segundo, estratégias que possam dar condição desses leitões se desenvolverem dentro do potencial genético que eles têm. Eles já têm um potencial genético afetado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Então, pessoal, para quem não sabe caracterizar um leitão com crescimento intrauterino retardado, né, que é esse que nasce com o peso mais leve, é justamente essa aqui. Ó. Aqui a gente tem características de um leitão normal. São traços mais retos da cabeça, como vocês podem observar. Agora, se a gente tem um leitão com crescimento intrauterino retardado, ele já tem mais curvas aqui na cabeça. E aí vocês podem observar também o focinho também ele tem mais essas ranhuras. Essas são as principais características visuais de leitões com crescimento intrauterino retardado, que podem ser observados. Então, pessoal, é importante a gente estar nas granjas, observar. Nasceu 14, mas nasceu com quantos leitões com crescimento intrauterino retardado? Quantos? A gente tem condição de melhorar, de diminuir esse número de leitões que nasce com crescimento intrauterino retardado? Quais são nossas lacunas, nossas oportunidades? Outra alteração anatômica é o índice de massa corporal, bem como o índice de massa, índice ponderal, assim como a relação superfície-massa. Vejamos, tem 2 leitões com 1 quilo, só que um apresenta uma melhor conformação, ou seja, ele melhora o índice de massa corporal, relação superfície-massa, e ele é mais conformado, ele, entre aspas, é mais, vamos chamar assim, entroncado. Ele tem mais chances de disputar um teto quando comparado com leitões também de 1 quilo, mas com menor relação superfície-massa, índice de massa corporal. Então, essas é uma alteração em função do aumento do número de leitões nascidos, que acarreta uma maior variabilidade tanto de peso, mas também da conformação dos leitões. Porque à medida que nasce leitões mais leves, esses leitões mais leves, nasce aquele que é bem conformado, mas também nasce aquele que não é tão bem conformado. E essa conformação a gente mede pelo índice de massa corporal, o índice ponderal e a relação superfície-massa. Então, pessoal, alguns trabalhos eles já estudaram algum desses parâmetros. E aí a gente vai observar. Aqui a gente tem 3 categorias de peso do leitão. O peso do leitão normal, aqui nesse trabalho considerou de 1,320 kg. O peso moderado, que foi 960 gramas. E o peso leve,
com 680 gramas, ou seja, estatisticamente, são 3 grupos diferentes. E aí, quais foram os parâmetros que eles observaram? O comprimento longitudinal, o índice de massa corporal e o índice de massa ponderal. Pessoal, leitões com peso normal, eles têm um maior comprimento longitudinal. Eles também apresentam um maior IMC. O que é esse IMC? É que para cada metro quadrado é como se ele tivesse 20,6 quilos. E esse aqui, para cada metro quadrado, o peso moderado, ele tem 17 quilos de massa, certo? E o índice ponderal é a mesma coisa, só que para metro cúbico. Então, para cada metro cúbico, eu tenho 82 quilos. E assim por diante. Vocês observem que leitões com pesos distintos, eles têm comprimentos distintos e relações morfométricas, né, índice de massa corporal e índice ponderal, também distintas. Nesse outro trabalho, é importante também observar o número de fibras musculares, como a gente comentou nos slides anteriores. Pessoal, se a gente for colocar em porcentagem, não observa a diferença. Como é que é essa tabela? Eu também tenho 3 grupos de leitões, o leve, o médio e o pesado, certo? O leve com quase 1 kg, o médio com quase 1,400 e o pesado com 1,800. E aí o autor ele colocou em porcentagem o tecido muscular. Não houve diferença estatística entre os grupos, mas quando a gente vai para peso absoluto, a gente observa o músculo semitendinoso, ele é menor no leve e maior no pesado. Mas também, pessoal, o número de fibras, observem, fibras musculares totais, ele é reduzido nos leitões leves e ele aumenta consideravelmente em leitões pesados. E também o número de fibras secundárias que foram mensuradas aqui, ó, 270 e 250. Então, esse leitão que nasce leve, ele já nasce afetado o seu desempenho. Ele já não consegue responder, por exemplo, a mesma nutrição que você dá para um leitão mais pesado. Nesse outro trabalho, foram observadas as características dos leitões que morrem relacionados ao peso. Por exemplo, leitões sobreviventes, a média de peso nessas leitegadas aqui era de 1,5 kg. Os leitões que morreram de 2 a 26 dias, eles tinham um peso médio de 1,200. E os leitões que morrem no primeiro dia, tinha com peso médio de 1 kg. E aí, pessoal, ele trouxe aqui um parâmetro novo, que é o peso relativo. É o peso relativo ao quê? À média. Então, qual que é o peso relativo? Esses leitões, eles estavam 4,8% a mais da média da leitegada. E esses aqui, ó, estavam com valores negativos. O que é que significa? Eles estão abaixo da média da leitegada. Pessoal, e a gente observa aqui também os mesmos parâmetros. Índice de massa corporal, índice ponderal e o comprimento são maiores para leitões sobreviventes, ou seja, leitões com peso maior. Então, esses leitões eles têm maior garantia de sobrevivência. Nesse outro trabalho aqui, o peso, que também levou em consideração 3 categorias de peso, ele mediu o quê? O fígado, o coração, o cérebro e o estômago, incluindo o conteúdo do estômago, certo? Nessa primeira tabela. Pessoal, houve diferença do fígado para todas as categorias de peso, bem como houve do coração, mas não houve diferença do moderado para o leve. Mas esses dois diferenciaram do peso normal. Aí você pensa, por que não seguiu o mesmo comportamento do fígado e do coração? Porque aqui, ó, é A, B, C. O que é que significa dizer? Que o peso normal ele é maior que o peso moderado e o peso moderado, por sua vez, é maior do que o peso leve. Mas isso não aconteceu com o cérebro e com o estômago. Pessoal, primariamente, o desenvolvimento fetal
ele garante o desenvolvimento do sistema nervoso. Ou seja, não adianta nascer bem conformado se ele não nascer com o cérebro desenvolvido para fazer as atividades motoras, para procurar o teto, para mamar, para ter todas as reações necessárias para o desenvolvimento dele. Então, por isso, os nutrientes eles são priorizados para o desenvolvimento do cérebro, bem como do estômago, certo? Então, é por isso que vocês viram lá naquela imagem das características visuais dos leitões, que, entre aspas, ele é mais cabeçudo, né? Porque ele desenvolveu muito o cérebro e não desenvolveu o restante do corpo, porque ele é priorizado para desenvolver o sistema nervoso, certo? E com relação com o peso corporal, o fígado, o coração e o cérebro, eles também têm essas mesmas diferenças. O peso normal maior do que o moderado maior que o leve e assim por diante. Então, necessariamente, ocorre o desenvolvimento do cérebro para depois o desenvolvimento das outras em caso de ausência de nutrientes, tá? Pessoal, além disso, além de tudo isso, as características visuais, o comprimento, o índice de massa, a relação da cabeça com o corpo, ainda tem outros agravantes desses leitões que nascem leves. O que é que essa figura ilustra? A gente também tem 3 categorias de peso, onde o azul é o peso normal, o vermelho é o peso moderado e o leve e o verde é o peso leve. O glicogênio total no fígado é menor em leitões leves, assim como a glicose livre no fígado também ela é reduzida em leitões leves. E o que é que o glicogênio e a glicose faz? São a fonte primária, no caso da glicose, de energia para os leitões desenvolverem. Então, vamos supor, esse leitão que é leve, se ele nascer, por exemplo, no frio, ele vai ter que manter a homeotermia dele. Se por acaso ele não mamar, ele vai ter que queimar essa reserva de glicogênio e continuar utilizando a reserva de glicose. Vai chegar um momento que essa reserva ela vai acabar, o leitão ele vai ficar apático, parado num canto, tentando manter a homeotermia. Mas para aquele leitão pesado, o que é que acontece? Ele tem maior reserva para queimar e continuar fazendo as atividades normais do leitão quando nasce, que é o quê? A mamada do colostro e, nesse caso, ele mama e dorme, mas na hora que ele precisar mamar, que ele for ter que disputar o teto, ele vai ter uma maior reserva de energia para realizar essa mamada, tá? Outro, expressão de IGF-1 em leitões. A expressão de IGF-1 também está relacionada com o desenvolvimento, ela também é reduzida em leitões com CIUR, né, que é o crescimento intrauterino retardado. Isso ocorre tanto no músculo, quanto no fígado, bem como no rim. Então, veja, esse leitão ele nasce com menos fibra muscular, ele nasce com menos reserva, ele nasce menor e, consequentemente isso, ele vai ter menos chance de sobrevivência. Aí é por isso que eu mostrei aquele trabalho que ilustra quanto maior o peso do leitão, maior a taxa de sobrevivência dele durante a lactação. Outra coisa, pessoal, como eu falei com essas reservas de glicogênio, elas estão também relacionadas com a termogênese, né? A homeostase dos leitões. Leitões maiores, eles conseguem manter a homeotermia melhor que leitões mais leves, porque eles têm essa reserva de glicogênio para manter a homeostase, a produção de calor. Então, esses leitões, o que acontece? Nessa foto aqui, vocês estão observando que eles estão juntos para eles se esquentarem. Mas leitão que é leve, quando ele não consegue se esquentar, ele vai se esquentar onde? Na fêmea. E na hora que ele vai se esquentar na fêmea, deitando próximo a ela, aumenta a taxa de esmagamento desses leitões durante a lactação. É outro agravante. Então, o que seria uma leitegada ideal? Quais são esses conceitos? Hoje em dia, pessoal, a gente não pode mais falar só em número de leitões e nem em peso médio. Hoje, a característica de uma leitegada ela é dada pelo número de leitões nascidos, que tem que ser cada vez maiores, numa situação ideal, o peso do leitão ao nascimento, que também o ideal seria sempre que aumentasse, não é isso que a gente tem observado,
E aí, para isso, tem algumas linhas já de melhoramento genético, procurando melhorar essa característica de eficiência placentária para continuar aumentando o número de leitões nascidos, mas também ter uma melhor placenta para desenvolvimento desses leitões, diminuir o número de leitões natimortos, ou seja, os partos. Se a gente pegar na literatura, tem muito assim, dizendo que os partos, antigamente, que a gente aprendia, que o parto durava 4, 6 horas. Mas isso há 5, 10 anos atrás. 5, 10 anos atrás, a gente tem muito mais leitões nascendo. Na hora que tem muito mais leitão nascendo, a gente tem uma maior ocorrência de leitões natimortos, ou então mortos ao nascer, tá? E diminuir também a questão de mumificados. Os mumificados ainda são poucos explorados na literatura pela difícil mensuração, mas é interessante também, porque, querendo ou não, foi uma oportunidade perdida de ter um leitão a mais nascendo. O ciúr ainda é pouco explorado, mas tá começando a ter um grande debate em função disso, e uma variabilidade de peso. Pessoal, tanto leitões ciúr, quando eu falo, a gente tem que entender assim, porcentagem de leitões que nascem com menos de 1 quilo, com menos de 800 gramas, dependendo do perfil da leitegada. E a variabilidade, pessoal, nada mais é do que a dispersão do peso na média dos leitões. Ela pode ser medida por desvio padrão ou coeficiente de variação. Esses são ditos, quanto maior o coeficiente de variação, mais eu tenho leitão nos extremos. Por exemplo, se eu tenho uma leitegada hipotética, ela nasceu com média de 1 kg, mas um coeficiente de variação de 50%. O que é que significa dizer isso? Que vai nascer leitão com 1,5 kg e vai nascer leitão com 500 gramas. Então, quanto menor o coeficiente de variação, mais próximo da média. Qual que é o benefício que eu tenho com isso? Se eu estou trazendo todos os leitões para a média, eu estou diminuindo a probabilidade de nascer leitões leves. A minha preocupação não é com os leitões grandes, mas sim com a quantidade de leitões leves que estão nascendo na leitegada. Então, pessoal, os fatores que afetam a qualidade da leitegada são o seguinte: a gente tem que entender que a hiperprolificidade ela é uma realidade e ela é benéfica, mas cabe a gente a melhorar as oportunidades que o avanço genético está nos dando, seja do ponto de vista nutricional, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de manejo e a relação entre eles, certo? A uniformidade ela vai ser o próximo, se não já está sendo o próximo desafio, né? E esse próximo desafio ele é mensurado pelo coeficiente de variação ou o desvio padrão da leitegada. Então, quanto maior o meu coeficiente de variação, maior que a gente chama de leitões com baixa viabilidade, os leitões BVs. E se eu tenho mais leitões BVs, eu tenho leitegadas com qualidades inferiores. Não adianta de nada nascer 18 leitões se nascer tudo com 800 gramas, porque a chance de um leitão que nasce com 800 gramas de morrer é altíssima. Então, a gente tem que trabalhar esses leitões de 800 gramas para dar uma condição. Mas, de novo, antes disso, eu posso melhorar esse peso da leitegada com estratégias nutricionais, de manejo e de ambiência. Então, os principais fatores que podem afetar a genética, a nutrição, a ambiência, a ordem de parto. Pessoal, a ordem de parto é complicado, porque numa granja eu tenho porcas primíparas e em algumas granjas porca até de 10 partos. Cada ordem de parto tem uma exigência nutricional diferente. Se uma porca ela produz mais, eu tenho que melhorar a minha ração para dar o aporte necessário para ela produzir. Mas convenhamos que uma porca do 6º, 7º, 8º parto em diante, ela vai parir menos. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ajustar essa ração, porque não adianta eu dar todo o aparato nutricional para ela, se ela não vai me dar a resposta que eu espero, entendeu? Tamanho da leitegada, fatores que afetam, certo? Quanto maior o tamanho da leitegada, maior a ocorrência de leitões nascidos com baixa viabilidade. O peso médio, à medida que eu aumento o peso da leitegada, eu diminuo o número de leitões nascidos leves. Condição corporal na fêmea, importantíssima, e a estação do ano.
Pessoal, e dentro de tudo isso que eu falei, leitão pesado, leitão leve, leitão médio, leitão pesado, tá. E o que é que isso vai influenciar nas fases seguintes? Aí é onde eu mostro a importância e que vocês têm que ter em mente para mostrar para o produtor que medir qualidade leitegada, com todos esses parâmetros que eu falei, é importante, porque aqui é onde vai mexer no bolso do produtor. É justamente o desempenho nas fases seguintes que a gente vai conseguir mensurar. Inclusive, esse trabalho é da doutora Heloísa Lanferdini, no qual eu também fiz parte, junto com o professor Leonardo, e a gente também trabalhou diferentes categorias de peso. Então, vamos observar. Esse leitão leve, ele nasceu com 1,120 kg. E a gente vai sempre fazer um comparativo com o leitão pesado, que é para extrapolar o máximo de perca que você está tendo. Se você tem uma média com 1,120 kg e se você tem uma média de leitegada nascida mais próxima desses leitões com 1,780 kg. Ou mesmo diminuir o número de leitões leves. Vamos lá. Eu tenho uma diferença de quase 700 gramas, 656. Se esses leitões, quando esses leitões são desmamados, eles são desmamados com qual peso? O leitão leve, ele é desmamado com 5,647 kg. O leitão pesado, ele já é desmamado com 7,308 kg. Então, aquela diferença de 650 gramas a mais, ela repercute hoje em 1,660 kg. Então, 600 gramas repercute ao desmame em 1,600 kg. Vamos lá. E se esse leitão ele fosse para a creche, na saída da creche, aquele leitão leve, ele estaria hoje com 25,7 quilos. E o leitão pesado? 29,8. Qual que é essa diferença? 4,1 quilos. Ou seja, um leitão que tinha uma diferença de 650 gramas do outro, na creche ele tem uma diferença de 4,1 quilos. Vamos lá agora lá para a ponta do negócio, no abate. Então aquele leitão leve, no abate ele teria 97 quilos. O leitão pesado, ele teria 103,67 kg. Ou seja, qual que é a diferença? 6,613 kg. Pessoal, eu fiz uma comparação com os máximos, certo? A gente poderia ter uma comparação também com o médio. Eu trouxe essa comparação com os máximos para vocês verem a diferença do peso do leitão ao nascimento, o quanto que impacta nele no abate. Ou seja, aquela diferença de 650 gramas, no final, no abate, representa aqui 6,613 kg. Certo? E se eu trouxesse isso para ficar mais prático? Para vocês anotarem no caderninho amanhã, quando for para o produtor ter essa relação na mão. Para cada 100 gramas a mais que eu tenho no nascimento, eu vou ter 253 gramas a mais no desmame, 630 gramas a mais na saída da creche e 1 quilo a mais na terminação. Ou seja, para cada 100 gramas que eu aumento de peso do leitão ao nascimento, eu vou ter 1 quilo lá na terminação. Isso é importantíssimo. Veja, eu não estou trabalhando, eu não posso pensar só em trabalhar com média, mas se eu conseguir diminuir a porcentagem de leitões que nascem leve, eu também vou ganhar mais quilos de carne vendido. Então, média é um parâmetro? Mas ela por si só, ela não é o suficiente para você contextualizar uma qualidade de leitegado. Aí você pode me perguntar, então qual que é o melhor número de leitões nascidos? Qual que é o melhor peso médio? Vai variar conforme o contexto da sua granja. Porque às vezes você pode estar com um número de leitões altos, um peso médio alto, certo? Mas, por exemplo, pode estar com um desvio, um coeficiente de variação da leitegada alto também. Eu não quero um coeficiente de variação leitegada alto, eu quero o menor possível, eu quero uniformidade. Então, cada granja ela tem que ser estudada com relação ao perfil da leitegada. Pessoal, e isso é importantíssimo. Para a gente, a nível de pesquisa,
é muito bom a gente ter esses dados, mas eu falo pensando no produtor que, se não pesar os leitões ao nascimento e fazer amostragens, seja no desmame, na creche, na terminação, a gente não consegue fazer esses dados aqui. Então, não adianta você pesar um galpão todo e tirar uma média. É importante que tenha o peso individual do leitão ao nascimento. Como vocês observaram, é 1 quilo a mais para cada 100 gramas. Então, se eu aumentar 200 gramas a mais, eu vou ter 2 quilos a mais. É muita coisa, entenderam? Então, quais são os novos desafios que a gente vai estudar dentro de qualidade leitegada? Por exemplo, primíparas com boa qualidade leitegadas. Ela mantém o mesmo perfil ao longo dos partos, ao longo de cada ordem de parto. Então, eu posso selecionar fêmeas que tanto nascem muito, como nascem com o peso médio adequado, que tem um coeficiente de variação reduzido, uma menor taxa de natimorto, uma menor taxa de mumificado. Esse perfil ele continua nos partos seguintes, então a gente pode estar avaliando o que a gente chama de repetibilidade desses dados em função de cada granja, em função de cada fêmea. E aí criar um critério de seleção. Porque se eu tenho leitegadas que nascem muito, que nascem com peso bom e com uniformidade bacana, são essas que eu vou querer para a granja, ok? O peso, por si só, ele é um bom preditor de qualidade leitegada? A gente viu que não. Tem outros que compõem a qualidade leitegada, que é o peso, o número, coeficiente de variação da leitegada, não só da leitegada, mas como das baias na creche, no crescimento, na terminação, tá? Leitões com pesos semelhantes e morfometria diferente têm o mesmo desempenho? Inclusive, aqui o GEPAS, o nosso grupo de estudo, ele já está fazendo uma avaliação desses dados, né, junto com alguns professores. A gente coletou alguns dados, onde a gente mediu o comprimento longitudinal, comprimento torácico, inguinal, pesou cada um e fez isso ao nascimento e ao desmame, para ver se não só o peso, mas como a morfometria desse leitão impacta ao desmame e, consequentemente, nas fases seguintes. Os critérios de leitões de baixa viabilidade precisam ser revistos? Pessoal, aqui é uma crítica que há muito se falar. Leitão de baixa viabilidade é leitão que nasce com menos de 1 quilo. Será? A gente tem que analisar cada caso, porque, por exemplo, se eu tenho uma média de 1.200, eu não posso dizer que leitão com baixa viabilidade é aquele que perde 1 quilo, porque 1 quilo já está muito próximo da média. Então, eu tenho que avaliar todo o contexto da qualidade da leitegada para dizer aquele leitão que nasce com aquele determinado peso, para essa característica, para essa situação de qualidade leitegada, aí sim é o critério que eu tenho que utilizar. E isso vai variar de cada caso. Eu já vi granjas sacrificarem leitões que nascem com menos de 400 gramas, menos de 600, também já fui em granja com menos de 600, menos de 800 gramas. Então, varia conforme a qualidade da leitegada que as granjas podem aparecer. Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem final, né, que é contextualizar toda essa qualidade da leitegada, entender a repercussão que ela tem na frente. Está aqui no slide o meu e-mail para, se caso tiverem alguma dúvida. E meu muito obrigado de novo pelo convite. Eu, com o professor Leonardo, que a gente já tem parceria há muito tempo, já participei de bancas de graduação aí na UFVJM, e no mais vocês podem sempre estar contando comigo. Era isso, obrigado. Obrigado, Renan, pela apresentação aí. Tivemos algumas perguntas aqui, vou passar aqui para você. Eu posso tirar aqui os slides? Pode sim. Nós tivemos uma primeira pergunta aqui, que é do Diego. Ele perguntou o que determina o número de leitões em uma propriedade. E complementando, né, é possível termos uma leitegada grande, como você falou, em uma propriedade rural? Uma pequena propriedade, né, eu acredito aqui.
Então, quando a gente está trabalhando com pequenas propriedades, o que eu até trago aqui para a nossa região, ela é importante no seguinte sentido, ter genética, né? Os pequenos produtores, eles têm que entender que genética é o que vai garantir um número bom de leitões nascidos. Às vezes, eles pegam muitas F1s de outras granjas melhores e aí não dá aquela resposta esperada. Então, se tratando de propriedade rural, aquelas com menor poder aquisitivo, é interessante também que a gente junte, né, um capital para poder investir nessas fêmeas essas fêmeas melhoradas, né? E a outra pergunta é possível ter uma leitegada grande, como você falou? Então é isso. Na verdade, é possível sim, desde que tenha uma genética adequada aliada a outros fatores, porque a fêmea melhorada, ela até responde em número de leitões, mas ela, se você não der uma nutrição adequada, nem sempre ela vai dar o peso, o coeficiente de variação, mas eu acho que se a preocupação é número de leitões nascidos, trabalhar em genética. Genética eu acho que é o que pesa mais em pequenas propriedades. Nós temos um ambiente também, né, Renan? Tem vários fatores que vão afetar. Então, a outra pergunta aqui da Bárbara. Seria uma desvantagem ter um aumento no número de leitões nascidos vivos, mas não conseguir desmamá-los? Esse acontecimento gera custos na granja ou não interfere? Pronto. Eu não usaria a palavra desvantagem. Eu vejo como oportunidade de ganho. Na medida que aumenta o número de nascidos, eu tenho um desafio para também aumentar o número de desmamados. Mas, claro, se nasce menos leitões, esse custo, já respondendo à segunda pergunta, ele é influenciado pelo fato desses leitões leves, eles são mais susceptíveis a doenças. Então, eles podem estar trazendo porta de entrada para os leitões que estão saudáveis. Geralmente, aqueles leitões com peso mediano ou os leitões pesados. Então, não é que é uma desvantagem, mas que a gente tem uma oportunidade de trabalhar esses leitões leves para que eles também tenham o desenvolvimento adequado, entre aspas, dentro do potencial genético que eles nasceram, né? Pensando nesse aí, né, Renan, quando a gente pega igual essa porca aí que pariu 36 leitões, né, acaba que o peso não é o que a gente espera também, né, ao nascimento. Isso, leitegada 36, assim, os dados que eu analiso, né, estatisticamente falando, não passa de 1,2 kg, né? É muito complicado. Essa é até muitas perguntas que a gente escuta, né, na aula, assim, 36 leitões, queria todas as minhas porcas parissem desse jeito. Né? Igual você falou, o desafio aumentaria muito, né? Muito, né? Às vezes, para uma granja que é pequena, vai ter que ter um custo bem maior para manter aquele leitão. Às vezes não compensa, né? Aí, assim, a gente tem que analisar cada caso, né? Não adianta só querer muitos leitões se não tem um aporte para desenvolver eles, né? Uhum. Então, vamos para a próxima pergunta aqui, Renan. O manejo de flush da fêmea poderia, então, auxiliar no melhor peso ao nascimento dos leitões, mesmo em uma grande leitegada? Flush, no caso, a gente trabalha para as primíparas, né? E até segundo parto ainda tem efeito em alguns trabalhos. O flush, ele melhora a taxa de ovulação, não só em relação ao número de leitões, mas como a qualidade ovocitária, ou seja, aquele diâmetro aquele diâmetro de óvulo que proporciona um peso de leitão maior. Ele sim deve ser utilizado, isso é rotineiro nas granjas, mas lembrando, esse manejo do flush, ele é preponderado para fazer fêmeas de primeiro parto e de segundo parto, né? Agora, desculpa, ele falou em peso, né? Isso. Na verdade, o flush ele trabalha mais taxa ovulatória, mas essa qualidade ovocitária ela pode melhorar em peso de leitão ou mesmo uniformidade. Lembrando, as perguntas estão vindo mais de peso, mas tem outros critérios que trazem essa qualidade de leitegado. Não só o peso, não o número, como outros a gente pode estar observando. Aí uma outra aqui do Diego, quais seriam essas formas de melhorar a eficiência placentária, então, de uma fêmea? Pronto. A eficiência placentária,
característica genética, raças, né, linhagens que tem dentro do padrão genético a raça Meishan, né? A raça Meishan, ela tem a melhor eficiência placentária, né? Isso é em termo genético. Em termo nutricional, a gente pode usar algumas estratégias como a suplementação de aminoácidos. Como eu falei, a glutamina, ela é o aminoácido que mais está presente na placenta. Então, se faltar a glutamina, a placenta não desenvolve. A gente pode usar também a arginina, que ela é um precursor também da glutamina, e nesse sentido melhora essa eficiência placentária. Vamos lá, ambiência. Ambiência, a gente não pode estar trabalhando com fêmeas, né, alimentando elas no calor. Né? Esse calor, na hora que ela tem que manter a homeotermia para a produção de calor, aumenta muito o catabolismo. E o que é que isso causa? O desvio de rotas metabólicas que seriam para a produção do leitão vai para a manutenção da homeotermia. Então, ambiência também, ventiladores, nebulizadores. Muito aqui na nossa região, né, Rio Grande do Norte, Ceará, que é muito quente, a gente tem que estar sempre atento, né, a manter o mais perto possível. Chegar só se a gente fechar o galpão e colocar uma pressão negativa. Mas isso não acontece na maioria das granjas. Mas tentar chegar o mais perto da faixa de conforto térmico, né? A próxima pergunta aqui... desculpa aí, Renan. E de manejo, ainda tem aquelas, né, que a gente pode colocar fêmeas, já trabalhar aquela seleção das fêmeas que já tem essa eficiência placentária. Pode falar, desculpa. Não, que eu te cortei, que eu ia ligar com a próxima pergunta aqui do Vladimir, que ele está falando sobre a suplementação de arginina, né? Como você falou um pouco aí dos aminoácidos. Então, a suplementação de arginina, né? A suplementação de arginina, ela pode melhorar, inclusive foi tema da minha tese, e a gente pode trabalhar bastante isso. Eu fiz um estudo onde a gente suplementou arginina em diferentes períodos, no terço inicial, no terço médio, no terço inicial e no terço final da gestação. Então, nesse trabalho, a gente não viu que melhorou o peso dos leitões, mas a suplementação de arginina, ela reduziu o desvio padrão da leitegada, ou seja, melhorou a uniformidade dela. Às vezes, pessoal, quando a leitegada já está muito alta, o que é muito alto? Está parindo 15, parindo 16, ela já tem aquele peso médio estabelecido, mas o coeficiente de variação ela começa a aumentar. Então, às vezes, a suplementação ela não vai melhorar o peso, mas ela melhora a uniformidade da leitegada, o que já é um ganho. Porque para aquele leitão que ia nascer com 1 kg, se ele nascer com 1,2 kg, já são 2 kg a mais na terminação, como eu coloquei na apresentação. Então, não só o peso médio, mas também esses outros leitões que nasceriam leves, vão nascer menos leves. Né? Bom, a próxima pergunta aqui do Joerle. O teor de glicogênio nos leitões não é proporcional ao peso? Ele é proporcional ao peso, né? Como eu mostrei na apresentação, quanto mais leve o leitão, menos glicogênio vou ter. Mas aí, vejam bem, é proporcional, mas o valor que eles precisam lá para estar disputando o teto, por exemplo, na hora que nasce, a gente tem que trabalhar pensando em valor absoluto. Porque ele se o leitão nascer então com 400 gramas, que eu já pesei leitão de 400 gramas, imagina o quanto de reserva de glicogênio que esse leitão vai ter. Então, assim, na primeira meia hora já acabou. É proporcional ao peso? Mas já acabou rápido. Agora, um leitão mais pesado, ele tem proporcionalmente a mesma coisa? Tem, mas ele tem mais para queimar. Então, ele tem mais tempo ali para lhe garantir a sobrevivência dele. Beleza. Uma outra pergunta aqui do Diego. É interessante aumentar o número de leitões. Isso gera muitos leitões leves. É uma vantagem ou desvantagem no seu ponto de vista? Do ponto de vista do produtor, é uma desvantagem. Agora, isso do ponto de vista, por exemplo, para quem vende genética, é uma vantagem porque é uma oportunidade de melhorar essas fêmeas. Agora, claro, aí, se eu sou o produtor, eu quero eu quero pelo menos mamar 12, 13 leitões. Então, não preciso que nasça muito, porque eu quero que esses leitões que nascem, eles sobrevivam.
Agora, se eu tiver uma oportunidade, um melhoramento genético, por exemplo, na minha própria granja, se eu comprar umas avós e fazer uma seleção de melhoramento em função de leitões leves, aquelas porcas que parem menos leitões leves, eu consigo essa vantagem. Então, aí passa a ser uma vantagem. Entendo, a genética não é o vilão do negócio. Na genética, ela melhora, ela puxa a melhoria da suinocultura como um todo. À medida que ela aumenta esse número de leitões, a gente também, como nutricionistas, como técnicos que estão entrando nas granjas, a gente tem que ver oportunidades de ganho nisso. A próxima pergunta aqui, então, Renan. Da Renara, existem algumas alternativas de manejo e ou suplementação em leitões pós-nascimentos a fim de corrigir e garantir o seu bom desenvolvimento em uma leitegada grande? Tem sim. Na verdade, o que acontece? A suplementação além do leite da fêmea. Né? A gente tem a que a gente chama das papinhas. Né? Em algumas granjas, com relação ao manejo nutricional, eu já visitei algumas, o que eles fazem? Eles pegam um colostro e colocam via sonda. E aí eles colocam lá 50 ml ou 100 ml, dependendo do tamanho da leitegada. Seja para o leitão leve ou seja para o leitão pesado. Todo mundo toma a mesma quantidade de colostro. E na sequência, o que acontece? A gente pode colocar o uso dessas papinhas, né, que quando a leitegada vai mamar, às vezes aquele leitão leve não tem a oportunidade, mas ele tem a papinha para ele continuar mantendo o desenvolvimento adequado dele. Adequado dentro do ponto de vista de um leitão considerado refúgio, né? A próxima aqui do Alisson, Renan. Quais estratégias feitas para melhorar esse peso ao nascimento, aliado à uniformidade melhor da leitegada, e quais as contribuições o senhor pode fazer? Então, para melhorar essa qualidade da leitegada, a gente trabalha a programação fetal. Aí, para isso, o que acontece? A gente tem que conhecer a situação da granja. Por exemplo, vamos colocar uma situação seguinte. A granja está parindo 12 de média. O peso do leitão está 1,4 kg. Parindo 12, 1,4 kg é considerável. Agora, se a gente pode colocar um coeficiente de variação dessa leitegada, por exemplo, que ele está falando de uniformidade, sei lá, de 30%. O normal é ali perto de 10, 15, dentro desse perfil de leitegada, que nascendo 12, com média 1,4 kg, se eu tenho um coeficiente de variação, por exemplo, de 30%, aí está errado. Aí eu tenho que, provavelmente, está faltando nutriente no terço final. E aí eu venho com estratégias nutricionais, suplementação de aminoácidos, melhoria da ração, para melhorar esse desenvolvimento dos leitões. Porque se eu tenho um coeficiente de variação 30, significa dizer que está nascendo muito leitão leve. Agora, outra situação, uma granja que está parindo média de 16 leitões, com um peso médio de 1,300, porque à medida que nasce mais, diminui o peso médio. Nasce 1,300. Mas, por exemplo, ela está com um coeficiente de variação de 30 também. O desafio para diminuir esses 30 para chegar ao 20 é diferente do coeficiente de variação da leitegada anterior, que só nasce 12, está com 30%, eu consigo chegar a 10 mais fácil, melhorando algumas estratégias. Mas o perfil de uma leitegada maior, ela tem mais desafio para melhorar a uniformidade. E aí, em estratégia de manejo, é como eu falei, principalmente suplementação de aminoácido. Terço final da gestação é onde falta, principalmente, aumenta a demanda de nutrientes para os fetos. Então, se está faltando melhorar o peso, a uniformidade, pode ser em dois momentos principais. Seja no momento que a fêmea ela é desmamada, se ela é desmamada com mais que 10%, se ela perdeu mais que 10% do peso dela durante a lactação anterior, provavelmente ela pode até parir o mesmo número de leitões, mas a qualidade de ovocitária dela é reduzida. Ela produz óvulos com menores tamanhos, e isso vai gerar leitões mais leves. Mas se eu não tenho essa situação e mesmo assim eu tenho uma uniformidade alta, o que é que acontece? O terço final pode estar sendo um problema, ou mesmo o terço médio. E aí eu tenho que entrar com, principalmente, até a Heloísa falou na live passada,
eles trabalham mais aminoácido do que energia. Então, a energia, os aminoácidos são essenciais para melhorar essa uniformidade. Mas, claro, cada caso é um caso. Eu costumo dizer assim, cai até nas minhas provas, cada fase da gestação tem um desafio. O primeiro terço da gestação é a manutenção dos embriões, o terço médio, recomposição da reserva corporal da fêmea e priorização de fibras musculares secundárias. E no terço final, eu tenho demanda para peso de leitão, desenvolvimento da glândula mamária e produção de colostro. Então, tudo isso tem que ser ajustado nutricionalmente. Eu não sei se eu fui claro. Foi sim, Renato. Tem uma pergunta aqui do César também. Todo mundo fala aí só sobre número de leitões, né? Aí ele está perguntando aqui se não seria mais interessante as empresas tirar o pé, né, para número de nascidos e focar mais em peso ao nascimento. Então, eu acho que, na verdade, poderia, né? Na verdade, acho que eu conversei até com alguns amigos meus que trabalham em empresa e já tem linhagens sendo trabalhadas nesse sentido, de eficiência placentária. Porque, realmente, eu conheço algumas granjas aqui do Ceará, por exemplo, que não estão preocupados. Eles estão preocupados, por exemplo, eu vendo leitão, eu não vendo a carne, por exemplo. Então, não preciso... Aliás, eu vendo carne, eu não vendo leitão. Então, eu tenho que desmamar 12, 13. Eu não estou preocupado se nasce 18, 15. Mas eu concordo com o professor César, até mando um abraço aí para ele, excelente profissional também. Nesse sentido, eu acho que, como a gente está debatendo muito esse assunto, eu já dei essa palestra em outros eventos, e a gente está disseminando esse conceito, né, de perfil de leitegada. Eu acho que sim, porque hoje, até o professor César também já deu outra palestra falando, as baias já não cabem mais o tanto que nasce de hoje, né? Hoje a gente tinha baia que se nascer 18 fica apertado, 20 fica apertado. E respondendo de forma mais direta, na minha opinião, eu também priorizaria peso, não só peso, mas a qualidade da leitegada como um todo, né? Nascer leitão mais uniforme. Eu não vou falar nem peso para responder dentro do que ele disse, mas pelo menos mais uniforme. O peso a gente tenta melhorar depois, mas a uniformidade eu vejo que pesa mais do que o peso. Uma outra pergunta aqui, Renan, do Lucas Melo. Pode haver leitões leves com um ganho de peso diário maior e mais rápido que um leitão mais pesado? Um leitão leve com ganho de peso maior do que um leitão mais pesado? Olha, dificilmente. Na verdade, um leitão mais pesado só se ele tiver alguma doença, né? E o outro, pelo menos, iguale, mas é complicado. Dependendo da situação. Porque agora, se for uma disparidade muito grande dessas categorias de peso, por exemplo, se ele estiver comparando um leitão de 2 quilos com um de 1 quilo, eu acho que ele nunca vai alcançar o de 2 quilos, né? Então, dificilmente, mesmo em ganho de peso, né, o ganho de peso está relacionado com o peso do desmame e o peso que nasce. Então, dificilmente ele vai acompanhar. Aí uma próxima pergunta aqui do Júnior. Qual é o peso padrão de nascimento dos leitões? Seria um peso ideal, né? Então, eu vou pelo que eu mostrei na apresentação. Qual que é o perfil de leitegada que a gente estava ali em 2013, estava bom ali, 2013, 2014, onde estava nascendo ali 1.400, 1.300, nascendo com peso de 1.300, 1.400. Esse é um peso bacana que garante a sobrevivência. Mas, claro, se eu não tiver número, isso não funciona. Então, o peso por si só, se for falar só em peso, quanto maior, melhor. Mas 1.300, 1.400, no que a gente tem hoje, porca parindo 14, parindo 16, 1.300, 1.400 está bacana. Uma outra pergunta aqui, Renan. O gráfico que você mostrou, o ganho adicional do leitão a nascer, em relação ao ganho adicional ao abate, seria em carcaça ou em peso vivo? Peso vivo. Nesse caso é o peso ao abate, não da carcaça. É peso vivo. E aí, lembrando, né, eu coloquei a situação dos extremos, que é para dar maior importância, mas a gente poderia depois, se quiser, eu posso passar aí para vocês
fazendo a diferença com relação ao peso médio, né? Eu fiz extrapolando, que é para impactar mais para quem está vendo, mas o certo mesmo é a gente trazer para a média, né? Entendi. Não tem mais perguntas aqui, Renan. Agradeço aí em nome do nosso departamento aqui, da UFVJM, tá? Departamento de Zootecnia. Agradeço aí também o convite da Zootec para mais uma vez participar da live aí. E obrigado aí pela apresentação e os questionamentos aí todos atendidos, né? Que bom. Que bom que a gente atende a expectativa e no mais pode contar comigo aí para os próximos eventos e tamo junto. E eu tô escutando alguém te chamando aí atrás na porta, viu? Professor Renan, muito obrigada por esclarecer as dúvidas aí do pessoal. Foi uma excelente apresentação, uma apresentação bem clara, deu para entender bastante, foi uma verdadeira aula. Obrigada por ter dedicado seu tempo, por ter aceitado o convite do Zootec, por ter feito parte desse momento, né, de difundir conhecimento. Queria agradecer também ao professor Leonardo, que está aí nos acompanhando nesse projeto. Muito obrigada. Lembrar todos... né, eu esqueci de falar hoje, né? Semana que vem nós temos, na quarta-feira, mais uma, né? Semana que vem nós temos a Bárbara, que vai falar sobre inseminação artificial. Isso. Eu estava indo lembrar eles que semana que vem, na próxima quarta, vamos ter a Bárbara e a doutora Bárbara falando sobre inseminação. E continue nos acompanhando, estamos no Instagram, no Facebook. Não deixem de acompanhar esse vídeo, está bem bacana, falando mais sobre o filme futuro. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Não sei se já apareceu aí no comentário, um formulário para vocês estarem preenchendo, só para mostrar que vocês compareceram na live, para vocês estarem recebendo o certificado. Mas é isso. Compartilhem essa apresentação com os seus conhecidos. E muito obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite.